Considerando a realidade de nossas igrejas em comunidades do Rio, afetadas pela violência e pelo tráfico, onde irmãos fiéis permanecem proclamando o Evangelho, mesmo com extrema dificuldade financeira e sem condições de contribuir integralmente para o Supremo Concílio, qual é o plano da sua gestão para acolher, apoiar e garantir a subsistência pastoral e estrutural dessas igrejas tão necessárias e militantes, fortalecendo a unidade do nosso corpo denominacional? Faz essa, reverendo. Queridos, eu quero sempre, como eu gosto de fazer, evitar o discurso único de dizer assim, essa é a solução, essa é a bala de prata, vai ser dessa maneira. O que eu tenho ouvido aqui, inclusive, é assim, vamos aumentar a base de dízimos, vamos aumentar a base de dízimos, vamos fazer com que as igrejas dizimem mais. E eu creio que isso é verdade. Somos uma federação de igrejas, temos obrigações com os nossos concílios e com a tesouraria do Supremo Concílio. Isso é incontestável. Mas há uma diferença de uma igreja que seja infiel para uma igreja hipossuficiente, que é um termo técnico para dizer assim, não tem como contribuir. E não tem como contribuir como eu vivo essa realidade lá na Paraíba. Nós plantamos 3 igrejas filhas na cidade, que logo em 2 anos eram não somente suficientes para dizimar e contribuir, para ajudar, por exemplo, 3 igrejas que nós plantamos na região do Cariri, no chamado Projeto Cariri, que é a região mais pobre, menos evangelizada e menos presbiteriana. E a lógica nossa era que para cada igreja no interior que nós tivéssemos que plantar, nós tínhamos que plantar pelo menos uma na capital, para que a linha de crescimento e de organização, que no interior é mais longa, pudesse ser suprida pelos recursos da capital. Por quê? Porque há uma diferença entre o sujeito poder contribuir e não querer contribuir, e aquele que está numa situação, seja no curto ou no longo prazo, num contexto tal, que parece ser o da pergunta, em que ele vai ter dificuldade de contribuir da maneira como é exigido pelo termo geral, pela regra geral da federação. Então, veja, eu entendo que é preciso que os órgãos missionários, que normalmente são aqueles que exigem a contribuição com o dízimo Supremo Conselho para fazer alguma parceria, tenham uma flexibilidade de compreender que é preciso apoiar essas igrejas. É necessário que os concílios tenham cuidado ao organizar igrejas, obviamente, mas é necessário que também os concílios estejam em regime, seja de consórcio, de cooperação, uma coisa que possa ser ajudada entre eles, igrejas que podem mais contribuir um pouco mais para aquelas igrejas, desde que elas tenham uma curva de crescimento, que é o processo de revitalização, que vai consequentemente, se refletir na contribuição. Então, é preciso sim, por um lado, aumentar a base de contribuição dos dízimos, mas é possível e é necessário também olhar cada caso concreto na sua necessidade. A gente pensa em revitalização porque a igreja está diminuindo os membros, mas existe revitalização financeira, irmãos, em que a igreja até tem uma certa quantidade de membros, mas por razões aqui pontuais ou até históricas, aqueles membros não vão ter sustento ou capacidade de sustentar de maneira tão rápida e nas condições que nós exigimos para um ministro ter as mínimas condições de trabalhar e a igreja também ter as condições de sustento. Então, eu entendo que é preciso, primeiramente, uma conversa, um diálogo dos órgãos que distribuem os recursos da igreja, particularmente aqueles que trabalham com revitalização, com plantação de igrejas, os concílios, como os grandes mediadores, porque a gente precisa ter cada vez mais o fortalecimento conciliar da igreja presbiteriana, e aquela parte que tem a ver com a arrecadação, tesouraria, e a supervisão do que é arrecadado, junta patrimonial e financeira. Quando a gente colocar, e aí nesse ponto eu entendo que a organicidade que o reverendo Leandro mencionou é muito importante, porque nós não estamos falando, irmãos, de contribuintes, nós estamos falando de igreja do Senhor. Nós não estamos falando de imposto, nós estamos falando do santo dízimo do Senhor e das santas ofertas. Nós não estamos falando de pessoas que estão inadimplentes com o dízimo, nós estamos falando de ministros e igrejas. Eu não sou a favor da leniência em relação à sonegação do dízimo, eu sou a favor da compreensão daquela igreja pequenininha,
na região periférica da região metropolitana do Rio de Janeiro, nos rincões do sertão, das regiões ribeirinhas do Amazonas, que são igrejas hipossuficientes, elas não têm condição de contribuir. Muitas vezes foram organizadas tempos atrás sem condições de ser organizadas, naqueles 3 critérios, e que hoje quem está lá, o pastor e os presbíteros, pagam o preço dessa organização eventualmente precoce ou não muito bem feita. A gente vai punir ainda mais, cortando as capacidades da igreja-mãe, da denominação, financiar e fomentar o crescimento dessa igreja, ou a gente vai estender a mão e ajudar? Então há uma diferença entre negligência e sonegação e hipossuficiência de contribuição.